E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Professor Denison aqui. A gente vai dar continuidade ao nosso curso. Na aula anterior a gente fez a carta imagem, tá bom? Aqui tem algumas diferenças da última aula que eu parei, porque provavelmente de vocês estavam aqui as informações, tá? E a gente tinha se concentrado mais com o layout para baixo. Então, o que eu fiz? Eu só trouxe o layout mais para cima e trouxe as informações para cá de legenda de informações, tá bom? E acrescentei mais uma caixinha aqui dentro, tá bom? Então, para quem está acompanhando as aulas, essa parte que eu faço esse processo está gravado, tá bom? Então está no nosso Drive. E agora eu vou continuar a nossa aula para a gente finalizar esse tipo de serviço aqui, que é fazer o uso do solo, calcular as áreas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente faz é clicar no desenho, vai ficar com as bordas azuis. Eu venho em View, Data View, venho para o desenho, tá bom? Agora a gente vai criar as camadas, tá? Então, se a gente fosse fazer um cadastro ambiental rural, um licenciamento ambiental rural, o processo é o mesmo. A gente vem Windows, embaixo tem Catalog, eu clico, e aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema de buscar a nossa pasta, tá bom? Em particular, esse trabalho aqui está dentro, eu vou clicar aqui, ó, está dentro da minha área de trabalho, certo? Então, se eu clicar aqui em área de trabalho, eu vou expandir a caixinha, ó. Eu vou procurar aqui meu curso de GIS, que é a pasta que eu estou salvando. E aqui eu criei uma pasta chamada Shapes. Botão direito do mouse em cima dela, New. Não criei a pasta Shapes ainda, então como é que eu faço? Botão direito do mouse em cima do curso de GIS, New Folder. Aí você vai criar uma pasta, vai dar o nome, e depois que a pasta estiver pronta, você clica em cima dela com o botão direito do mouse, Novo, Shapefile. Tá? E aqui você vai criar as camadas em si. Então, por exemplo, a primeira eu vou chamar de limite da propriedade. Que na verdade a gente já tem o limite da propriedade, então não vou criar. Então vamos criar aqui área de reserva legal. Então tá ponto, eu vou botar polígono, eu vou editar, vou colocar aqui Sirgas 2000 e vou dar um OK e vou dar um OK. Botão direito do mouse, novo Shapefile. Essa aqui vai ser uso do solo. Tá ponto, polígono, editar, Sirgas 2000, OK. O próximo, bem que eu tenho uma lagoa, eu vou criar lagoa. Lagoa. Bom, nessa lagoa você vai criar também no formato de polígono, vai editar, Sirgas 2000, OK, OK. Bom, possivelmente aqui passa uma drenagem, porque para alimentar essa lagoa, tá bom? Então, nesse caso em particular, como a gente não consegue visualizar bem, tá, a questão da onde está passando o recurso hídrico, eu não vou fazer a drenagem aqui comum, tá? Mas é importante que você saiba que teoricamente o ideal é você em campo ligar um GPS de navegação e fazer uma que a gente chama de tracks, que é que você na verdade deixar o GPS ligado e fazer um caminhamento sobre a margem do rio para você tentar pegar a melhor forma possível esse rio, entendeu? Então você tem que ter essa ideia, porque acaba sendo assim, a gente criar um rio aqui sem ter uma qualidade boa para a gente desenhar, ou tiver uma base de dados que você possa jogar em cima, talvez você pode criar uma app de forma incorreta, tá? Então, para criar de forma incorreta e não criar, melhor eu não criar nesse momento em particular. Bom, então eu tenho reserva legal, eu tenho a lagoa, tenho limite da propriedade que a gente já fez aqui na aula anterior, tenho uso do solo, tá? Então tenho minhas camadas criadas, tá? Então vou fechar aqui no cantinho e agora a gente vai desenhar, tá? Se você for observar, aqui na lateral já tá os meus usos. Então, por exemplo, aqui eu tenho ponto, vou desabilitar meu ponto por enquanto, vai ficar só a linha em si, né, que a gente está vendo aí. Eu tenho aqui a minha lagoa, eu vou clicar nela com o botão esquerdo do mouse. Venho para essa caixinha aqui, eu vou arrastar para essa bem aqui, ó, reservoir. Eu vou dar um OK. Uso do solo, mesmo esquema, eu clico, a gente arrasta para o final, tem esse 10% aqui, ó. Eu vou botar a espessura 1 e vou botar uma cor vermelha. Eu vou para a reserva legal e faço o mesmo esquema aqui, ó. Arrasto para baixo, 10%. Aqui eu vou selecionar uma cor, uma espessura aqui de 1,5 para ficar um pouco diferente. Aqui era a cor, eu vou botar verde para ambas.
tá? Aí a propriedade já criou, tá aqui, então já vou logo alterar o limite dela aqui para amarelo, vou botar aqui sem cor, fio color. Aqui eu vou botar, por exemplo, um amarelo, vou botar uma espessura 2, porque a imagem em si ela é escura. Vou desabilitar aqui a minha linha que estava branca, tá? E aqui eu tenho meu limite da propriedade que a gente tinha feito anteriormente. Bom, então agora eu vou desenhar. Para isso você tem que observar a caixinha chamada editor, essa caixinha aqui. Se ela não estiver na sua área de trabalho, botão direito do mouse e você vem aqui em editor, certo? Aí você vai ter essa caixinha aqui. Em editor a gente vem em edição, inicia edição e você vai clicar, por exemplo, na reserva legal. Vai perceber que ficou azul, tá? Indicando que estão dentro da mesma pasta, tá? Isso é muito importante. Agora você vai dar um OK, tá? E vai dar um continuar. Eu vou arrastar essa caixinha de edição para cima e se caso a sua Create Factory, que é criar a feição, não estiver aparecendo aqui, você vem aqui na caixinha do editor, lá no final, nesse lapisinho aqui, você clica que ela volta a aparecer, tá bom? Então, uma possibilidade pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir primeiro a lagoa. Então, eu clico na lagoa com o botão esquerdo e a gente vem aqui dando um zoom, olha, zoom na barra de rolagem para cima e para baixo da zoom. Pressionando a barra de rolagem, você pode mover o desenho, tá? Se você simplesmente mexer aqui, ó, às vezes você pode pegar aqui e ficar tudo em branco, sumir. Se sumiu, você pode vir aqui na propriedade que já está desenhada, botão direito do mouse, zoom to layer. Ela volta para cá, tá? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui na minha lagoa e eu vou literalmente sair clicando, ó, com o botão esquerdo do mouse. Se caso você clique errado, Ctrl Z volta, tá? Então você vem clicando. Você não precisa dar um zoom tão grande porque talvez os pixels se distorçam, tá? Então tente dar um zoom que você consiga enxergar da melhor forma possível. Então você vem cobrindo, tá? A feição em si. Botão direito do mouse, finalizar esboço, que é esse F2 aqui, ó. Pronto, aí você cobriu aqui. Bom, aí pode surgir uma pergunta, mas professor, em particular, eu estou verificando que ficou azul as bordas e bem que não é azul. É azul, mas não é tão azul tão claro. É porque dessa forma aqui, se você dá um delete, você pode apagar, fica selecionado, digamos assim, um arquivo. Então, quando você faz o segundo desenho, sempre o desenho que você terminou de fazer, ele fica selecionado. Então, ele fica passível de edição ou de você simplesmente apagar. Vou te dar um exemplo, tá? Tá vendo que tá azul aqui tudinho? Eu posso vir aqui no editor, nessa setinha preta. Aí eu posso vir com o botão direito do mouse, editar vertex. Aí ele abre todas as vértices. Aí sem querer houve uma vértice que você não fez legal, tá? Passou. Você pode vir com o mouse aqui em cima, ó, pressionar o botão esquerdo e arrastar para onde você acha que ficou. Ou seja, você fazer como se fosse um ajuste em cima da tua edição. Então isso é possível, em vez de você apagar tudo. Mas se for muito detalhe, eu recomendo realmente que você apague tudo. Terminou? Pode clicar fora, tá? Já percebeu que já não está mais azul, tá? Ficou azul outra coisa que eu cliquei, ó. Se eu clicar em cima, ó, esse fica azul. Aí essa caixinha que aparece é para você selecionar se que você queira editar agora a lagoa ou a propriedade. Então é uma questão também bem interessante. Tá bom? Então bora voltar a desenhar agora a reserva legal. Então eu clico aqui em ARL, tá? E você vai destinar o que vai ser reserva legal. Então vamos lá. Eu particularmente eu vou selecionar daqui, vou pegar esse pedaço aqui, venho para cá e vou pegar essa camada para cá inteira. Então tudo o restante vai ser uso do solo. Então olha o que eu vou fazer. Eu cliquei na reserva aqui na ponta, ó. Tá bom? Cliquei aqui nessa pontinha. E aqui eu vou usar um comando bem interessante que a gente chama de traçar, o trace. Eu clico aqui, ó, trace, clico na frente e trago o mouse, só o mouse, não precisa você clicar.
ele vai margeando a linha, tá? Então eu vou embora até chegar bem aqui, ó. Cheguei aqui, eu clico, aí eu volto para dois pontos. Aí aqui você vem literalmente margeando aqui, então eu vou voltar para cá, eu vou pegar aqui. Aí aqui eu vou pegar o trace de novo, vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou clicar na frente com o botão esquerdo do mouse e literalmente venho aqui, ó, margeando a borda da lagoa, para me evitar que fique buracos na minha propriedade, tá bom? Então eu venho aqui, ó. Cheguei bem aqui, eu clico, tá? Aí aqui eu volto por dois pontos e eu venho aqui, ó. Vou pegar mais ou menos esse pedaço aqui. Botão direito do mouse e finalizar. Então, eu considerei minha reserva legal esse pedaço. Então, toda essa outra camada aqui eu vou botar como uso do solo. Então, olha lá, uso. Então, essa questão da reserva e do uso, existem vários aspectos, tá? Que você tem que considerar. Aqui eu estou te ensinando a desenhar. Então, e depois a gente vai aprender a calcular as áreas disso aqui. Então, tá? Existem outros parâmetros também que você usa para selecionar. Então, uso do solo. Eu venho aqui no Trace. Então, tudo que sobrou, só, se eu desabilitar a imagem, tudo que sobrou é uso. Então, eu posso clicar diretamente no Trace, ó, só trazendo o mouse. Literalmente, eu cubro tudo que está em branco aqui, ó. Cheguei aqui, ó, não precisa chegar, chega bem próximo de onde você começou, clica, botão direito do mouse, você finaliza o esboço. Aí você acabou o desenho. Aí eu venho em editor, stop edit, em salvar, sim, terminei minha edição. E agora vamos calcular as áreas em si. Então, para calcular a área é bem simples, tá? A gente já sabe que na aula anterior a gente está numa zona 23M, 23S no caso. Então, a gente vem aqui, ó, Xtools, tabela de operações, cálculo de área. Aqui eu vou calcular agora a lagoa. Eu vou especificar. Já está aqui em favorito, zona UTM 23S. Ok. Aqui eu vou botar aqui metros. Vou desabilitar acres e área. Isso aqui é metro quadrado e acres é outra unidade de área. Eu vou deixar apenas o perímetro e o hectare, 23S, metros, tudo organizadinho aqui, ó. Ok. Calculou já a área da lagoa. Agora a gente vai calcular a área do uso. Então, uso do solo. Mesmo esquema, especifico e já venho aqui. Tá? Lembrando que eu vou novamente explicar da onde favorita. Então, por exemplo, como estou usando o TM, eu venho em projeção, UTM, América do Sul, e eu venho aqui, ó, em Sigas 2023S. Botão direito e favorito logo para sempre aparecer para mim aqui de primeira e evitar que eu fique fazendo esse percurso. Eu dou um OK, desabilito aqui, aqui e boto aqui em metro. E dou um OK. E agora eu vou para a reserva legal. Pronto, já calculei reserva, o uso, a lagoa e a propriedade eu já tinha calculado na aula anterior que a gente usou para fazer o cálculo do layout. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, nessa setinha, você já pode vir bem aqui em cima da propriedade, botão direito do mouse, zoom to layer. Você pode estar vindo habilitar a imagem novamente. Você vai ter esse aspecto aqui. Já pode habilitar novamente ponto, tá? Então, você tem esses desenhos, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar na legenda essas informações que não tinham, tá? Então, essas observações aqui, a gente vai ajustar melhor para a gente poder, digamos, colocar o valor das áreas aqui. Então, vou botar essas observações mais para baixo, tá? Vou ajeitar aqui a minha escala aqui para ela, digamos, couber aqui da forma melhor. Vou pegar essa informação cartográfica, vou botar para cá. Texto está um pouco grande, vou diminuir aqui, vou botar nesse caso aqui 8, tá? Só para me ajustar aqui, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nesse desenho e eu vou acrescentar uma nova legenda. Então, eu venho aqui, olha, eu venho em inserir legend. Aí aqui está tudinho. Só não quero que apareça, por exemplo, essa aula 3, TIFF. Eu vou voltar. Então, ponto também, depois eu vou renomear para ficar vértice. Lagoa do solo, ARE e propriedade. Também propriedade, como está escrita com minúsculo, já vou botar tudo com maiúsculo já já. Então, eu vou avançar.
Eu aguardo um pouquinho, porque às vezes dá uma travada, sempre vai dar uma travada, então às vezes a pessoa fica clicando várias vezes, tá bom? Então aguarda um pouquinho, pronto. Aí aqui você pode botar legenda ou convenções, fica a critério muito de você. Centralizar, avançar. Eu vou botar uma borda simples de meio ponto, tá? Vou avançar. E aqui, por exemplo, existe uma diferença. Aqui, por exemplo, eu posso mudar aqui, olha, lagoa, tá? Essa área, eu posso vir botar aqui tipo o wakeboard, que é corpo d'água. Uso do solo, eu posso estar vindo clicando, então tipo assim, ó, área, reserva também, eu posso botar aqui um tipo de área, tá? E propriedade eu posso botar como se fosse uma forma diferente aqui, deixa eu ver, isso aqui, tá bom? Então olha lá, eu vou avançar e vou concluir. E aí vem uma legendinha bem interessante aqui, ó. Vou botar aqui, tá bom? Então eu vou até tirar o nome de observações aqui. Vamos fazer de uma forma que fique bem legal. Essa legenda daqui eu vou apagar, vou deletar, tá? Vou botar aqui minha tabela de coordenadas aqui. Vamos ajeitar isso aqui para ficar bem legal essa parte aqui. Vamos fazer uma parte estética para a gente concluir aqui. Então arrasto para cá, arrasto para cá. Vou botar essa legenda aqui. Pronto. Aí aqui nessa legenda, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, vou criar um texto aqui, ó, vem no A, na caixa draw. Eu clico aqui dentro, vou dar um ESC, botão direito, propriedades. Aí eu vou escrever quadro de áreas. Então, por exemplo, eu vou botar aqui imóvel. Vou botar área de reserva legal. Área de uso do solo, AUAS. Vou botar aqui uso do solo. Lagoa. Tá? Então aqui eu fiz um quadro de áreas assim. Então se eu dar um OK aqui, ó, ele gera isso aqui para mim, tá? Se você tá estranho, então você pode vir bem aqui, ó, dar um Ctrl X no quadro de áreas, um OK. Aí sumiu, pode dar um Ctrl V, aí fica separado. Aí aqui a gente pode botar também um quadradinho para ficar diferente da legenda. Tá? Mais ou menos tentar enquadrar aqui, ó. Botão direito, propriedades, sem cor, espessura aqui, ó, preto, tá? Pronto. Aí aqui a gente organiza aqui, ó. Então, agora você vai pegar uma caneta, então você vai começar a anotar aqui o tamanho do valor das áreas. Então, por exemplo, propriedade, você vem bem aqui, aí você vai anotar o valor da área. Aí reserva legal, botão direito, tabela de atributos, valor da área, tá? Uso do solo, botão direito, valor da área, e assim por diante. Então, você vem pegando as áreas aqui. Então, vou anotar aqui, vou parar o vídeo um pouco e vou já colocar aqui pra gente, tá bom? Bom, eu terminei aqui de anotar, tá no meu papel aqui. Eu vou clicar aqui 2 vezes em cima, dar um ESC, clicar, botão, propriedade. Aqui vou dar até um espaço entre eles, né? Tava muito em cima. Então, por exemplo, aqui, o meu imóvel tem 56,65, arredondando para 40 hectares. A minha reserva legal tem 33,3171. Pode rolar uma pergunta, professor, as minhas áreas não ficaram idênticas à sua. Talvez não vai ficar, porque o desenho é seu. Então, como você desenhou, provavelmente você não clicou no mesmo ponto que eu cliquei. Então, é normal que as áreas fiquem diferentes, tá bom? 1,3624 hectares. Então, pronto. Aí eu dou um OK. Pronto. Tenho meu quadro de áreas aqui. Vou botar aqui, vou organizar. Pronto. Então, o cliente já sabe o valor das áreas em si de cada coisa, tá? Tem as minhas vértices, bonitinho aqui, minha localização.
Aí essa caixinha aqui, fica aquela questão de caixinha da gente até parar um pouco na aula de organizar. Mas aqui eu vou organizar rapidinho pra gente fazer um negócio bem legal, tá? Então, geralmente data e local eu coloco por último. Vou pegar aqui Castanhal, redar pra cá. Data e local. Responsável técnico, geralmente eu coloco como segundo. Tá? Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Aqui eu já boto como primeiro sempre o cliente, tá? Proprietário, vou botar aqui José Ricardo Sampaio. Pronto. Tá? Aí já percebi que meu José Ricardo aqui está negrito. Então vou selecionar o José Ricardo, vou dar um Ctrl+X, vou dar um OK. Ctrl+V aqui em José Ricardo. E vem para cá com texto maior. Bem aqui na minha caixinha draw aqui em cima que está 12, eu vou botar aqui, acho que nele é 8. Tá? Para ele ficar no mesmo tamanho de texto aqui. Tá? Bem aqui tem as informações de quadro de área, não precisa, então bem aqui já colocaria, vou botar aqui o Denison e o responsável técnico para terceiro. E aqui no segundo eu vou botar a propriedade em si, tá? Tipo, vou botar como se fosse um objetivo, Ctrl+C, Ctrl+V. E nesse meu objetivo eu já colocaria a propriedade, o nome da propriedade em si. Então, por exemplo, serviço. Aí eu botaria aqui, por exemplo, mapa de uso do solo da propriedade Santa Helena. Daria um OK. Certo? Aí se, por exemplo, não deu, eu jogo para cá, 2 cliques, e Santa Helena aqui eu dou uma quebrada, dou um Enter para ir aqui para baixo. Tá? Aí pronto, acho que agora já dá. Que é só questão da gente enquadrar da melhor forma possível. Pronto, então de certa forma aqui, só questão de detalhes. Preciso organizar o melhor detalhe possível. Tá? Então, no meu ver aqui, ó, aqui as informações continuam sendo as mesmas, tá? Já alterei aqui, já aparece a minha legenda. E agora, para finalizar, para ficar 100%, eu só vou fazer essa troca aqui, ó. Aqui onde está ponto, botão direito, propriedades, eu vou botar o nome de vértices. E onde está a propriedade, eu posso botar, deixar o mesmo nome, o nome da fazenda, por Santa Helena. Tá? Pronto. Pronto. Aqui eu organizei, então, os últimos detalhezinhos, né, que a gente faz. Tentar, que é mais uma questão de gosto aqui, você realmente fazer um trabalho que estão pagando para você fazer, então faça bem legal. Tá bom? Então pronto. Aí eu vou salvar como atividade 4. Então, atividade 4. Pronto, salvei. E agora, para finalizar, eu vou exportar. File, Export Map. E rola aquele mesmo esquema. Se você for, por exemplo, fazer para imprimir PDF, se for para colocar em algum lugar, você colocaria isso em JPEG, tá? Vou manter aqui JPEG. Terminei aqui a minha atividade 4, vou fechar ela aqui. Eu vou lá na minha pasta verificar se a minha atividade está pronta. E sim, minha atividade está pronta. Tá bom, gente? Então, atividade 4 concluída. Em breve a gente finaliza com a atividade 5 e 6. São mapas mais temáticos. Um vai ser de NDVI e o outro vai ser um mapa de densidade, tá? E assim a gente finaliza o curso de ArcGIS básico. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu!